Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Mensagem de hoje. Para os que não me conhecem, eu sou a Tatiane Capasso. Trago uma vez por semana uma mensagem da Palavra do Senhor para que todos nós juntos possamos aprender e sermos edificados na Palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu quero consagrar ao Senhor esta mensagem, Senhor. Consagro o canal a Ti, consagro nossas vidas ao Senhor. Peço a Ti, Papai, que o Senhor nos abençoe poderosamente com a mão do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada vida, cada família, os seus trabalhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que o Senhor deu a eles, Pai, para cuidar, zelar, que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus Cristo. Papai, pedimos a Ti a presença do Espírito Santo, para que o Senhor possa nos revelar a palavra do Senhor dentro dos nossos corações. Que neste momento o Espírito Santo abra nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor, para aprendermos de Ti, Senhor, para que a palavra penetre em nosso coração, Senhor, e que nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, não só também sermos ouvintes da palavra do Senhor, mas colocarmos em práticas as disciplinas espirituais e tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, como o princípio da verdade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo. Hoje vamos falar da bondade. Amém? Vamos para, por gentileza, Gálatas, se você puder abrir a sua Bíblia. Se você não puder, não tem problema. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Nós vamos repetir, irmãos, porque pode ser que alguém esteja entrando pela primeira vez. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos e irmãs, bondade significa o ato de fazer o bem, algo de bom para as pessoas. É pensar nas pessoas, atender suas necessidades, pensar no próximo, é o ato de praticarmos boas ações. Eu pergunto a você, você é uma pessoa bondosa? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre bondade. Mas vamos olhar para Jesus. Amém? Você pode anotar os versículos que eu vou passar aqui e depois você medita quando você tiver um tempo. Amém? Está em Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 8. Olha o que a palavra do Senhor diz quando olhamos para Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, embora Jesus Cristo, sendo Deus encarnado aqui na terra, ele esvaziou de si próprio. Ele não atribuiu a ele os atributos de Deus, mas ele dava glória, tudo a Deus Pai. Ele se fez em forma humana, semelhante a nós, foi humilde, foi obediente até morte e morte de cruz. Por que estou dizendo isso? Certa feita, um rapaz, um homem muito rico, disse para Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? E olha o que Jesus diz para ele: Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Irmãos, isso nos responde quando eu perguntei: você se acha uma pessoa bondosa? Você sabia que nós não somos bons por natureza? Nossa natureza é caída e pecaminosa. Nossa natureza é maldosa.
Mas como nós aprendemos quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Senhor, suficiente e Salvador, nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, o Espírito Santo. E a partir do momento que nós entregamos o nosso coração ao Senhor, nós nos submetemos à sua vontade em aprender tudo aquilo que Jesus quer nos ensinar, a colocarmos em prática, o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito. A bondade é o atributo de Deus. Deus, ele é todo bondoso. Não há bondade em nós, mas a bondade vem do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que havia um homem que havia recebido este atributo, que ele era bom. Mas vamos entender por que ele era bom? Ele é chamado o Barnabé, que está em Atos, capítulo 11, versículo do 22 ao 24. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom. Continuando, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Irmãos, Barnabé era um homem bom, porque realmente ele era cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. É o Espírito Santo que produz em nós este fruto, a bondade. Você já teve vontade de abençoar alguém, de fazer bondade para o seu próximo, de praticar boas ações? Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Eu gosto muito desse versículo. Diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Irmãos, é Deus que efetua em nós o querer. Nós desejamos fazer algo de bom para aquela pessoa, por alguém que veio na nossa mente, alguém que está no nosso coração. É porque, na verdade, é o Senhor Deus que implanta em nosso coração essa vontade, esse querer, este desejo e o querer de realizar. Nós queremos, nós desejamos e realizamos. É tudo o Senhor que coloca em nosso coração essa vontade. A bondade, ela vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós aprendemos aqui também que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos em conhecer a sua palavra, quanto mais nós desejamos conhecer ao Senhor, mas o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar no nosso coração, quebrantar o nosso coração, tirar o nosso coração de pedra, o nosso coração duro, o nosso coração obstinado, e mais o Senhor passa a trabalhar no nosso coração, dando-nos um coração de carne, um coração cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio do caráter, da presença do Senhor. Amém? Como Barnabé, ele era um homem bom, cheio da presença de Deus. Quando o Senhor está dentro de nós, nós passamos a manifestar a bondade de Deus. Não por nós, mas porque Deus é luz, Deus é bondade. E quando nós temos o Senhor dentro de nós, tudo que nós queremos ser e fazer é refletir o caráter de Jesus Cristo. Amém? E ser bondoso, como diz na palavra do Senhor, não é ser só bondoso para uma pessoa que nós temos afinidade, que nós amamos, mas é ser bondoso para aqueles que são difíceis, para aquelas pessoas que nos magoam, nos desprezam, não nos aceitam. Ser bondoso para aquelas pessoas que nos fizeram mal. A palavra do Senhor nos orienta a não pagarmos na mesma moeda, mas agirmos com bondade. Olha o que o Senhor nos orienta. Está em Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente,
assim como Deus perdoou em Cristo. Irmãos, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. O Senhor nos orienta a sermos bondosos. Ser bondoso, até com aquelas pessoas que nos magoaram, nós precisamos perdoar. O ato de perdoar é um ato de bondade. O ato de perdoar, Jesus Cristo nos deu na cruz, no sacrifício. Nós recebemos o perdão de Jesus. Nós fomos regenerados, perdoados. Nós fomos purificados, conectados novamente com Deus Pai, a qual a nossa aliança havia se rompido pelo pecado adâmico. Amém? Então o Senhor diz para que nós devemos ser bondosos, perdoando uns aos outros. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Irmãos, e para finalizar, eu deixo esse versículo maravilhoso que diz que o Senhor faz habitação dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós não somos de nós mesmos. Por isso, nós não devemos jogar a nossa vida fora. A nossa vida é uma vida abençoada e preciosa, comprado com alto preço, com o sangue de Jesus Cristo. E esse corpo é templo do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito de Deus habita em nós. E se Deus habita dentro do nosso coração, Ele deseja ser manifestado. Como? Pela fé que temos nele, nós manifestamos o fruto do Espírito Santo. O primeiro, o amor. Nós amamos as pessoas. Nós somos alegres porque temos Cristo dentro de nós e a salvação que nós obtivemos no nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus que habita dentro do nosso coração, porque o Senhor é o Deus da paz. A paciência que o Senhor opera dentro de nós. A amabilidade, a qual o Senhor nos ensina a ser amáveis para as pessoas. E a bondade que não é nossa, mas é a bondade de Deus que é manifesta em nós. Se nós somos templos do Espírito Santo, que se manifeste o Espírito de Deus na nossa vida, para que o nosso Deus Pai seja glorificado no céu e na terra através de nossa vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Senhor, nós reconhecemos que por nós mesmos não há bondade em nós, mas nós reconhecemos que o Espírito do Senhor habita em nós. E a bondade do Senhor é manifesta na nossa vida. Nós também queremos multiplicar, transbordar a bondade do Senhor na vida dos nossos e do próximo, Senhor, em nome de Jesus. Nós diminuímos, Senhor, para que o Senhor cresça cada vez mais na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos purifica, nos santifica, Senhor, em nome de Jesus. A começar por mim, Senhor, em nome de Jesus. No meu pensamento, na minha fala, nas minhas atitudes, em todo o meu ser, Pai, em nome de Jesus, que na minha vida e na vida dos meus irmãos nós possamos glorificar o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, onde que eles possam olhar para nós, em nome de Jesus, e não vermos a nós, mas vermos o reflexo do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, onde a bondade de Deus opera na nossa vida e que nós possamos transbordar, Senhor, a Tua presença manifesta. Que assim seja. Amém. Irmãos, que vocês sejam muito abençoados poderosamente com a mão do Senhor. Amém? Até a próxima mensagem.